Agora, dando sequência, falei sobre a introdução, falei sobre as consequências da introdução e falei sobre as propriedades. Agora eu vou mostrar para vocês como se comporta o gráfico de uma função logarítmica e as equações e inequações em outros vídeos, tá? Então aqui, ó, o que é uma função logarítmica? É uma função na forma f igual, é uma função de real, aí, ó, deixa eu ampliar, é uma função de real não negativo diferente de zero para real. Por que isso? Porque a gente já viu na primeira aula que a condição de existência de um logaritmo é que seu logaritmando tem que ser maior que zero e a sua base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, por isso, os valores que vamos atribuir a x ele tem que ser positivo diferente de zero. E se tiver na base, eu tenho que me preocupar porque o 1 também não pode ser considerado, entendeu? Aí aqui, ó, a forma da função mais básica de um logaritmo é log de x na base b, né? Aí aqui, como eu falei, que a base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Aí botei alguns exemplos aí, a mais básica de todas, a basicona, é f de x igual a log de x. Lembrando que esse log de x é base 10, né? Porque quando não tem nenhum número na base, a base é 10. Aí aqui a gente atribui valores para x e vai construindo o gráfico. Lembrando que, como em qualquer gráfico, a gente tenta atribuir valores que sejam fáceis para a gente poder resolver. Nesse caso aí, como é uma base 10, então é interessante você colocar 10, 100, 1000, 0,1, 0,01, 0,001 e assim sucessivamente. Todos esses elementos que a gente consiga transformá-los em 10 elevado a um expoente positivo ou negativo, que no final você fica só com o expoente como resultado. Aqui, uma outra função, h de x igual a log de x na base raiz de 3. Também vai usar tudo em cima de raiz de 3 para ficar mais fácil. Nessa daqui, log de x na base 1/5. 1/5 não, 1/9. Então a gente usa tudo na base 9 para ficar mais fácil. 81, 729 e assim vai. Agora eu vou mostrar para vocês dois esboços de gráfico e mostrar quando a gente determina que ele é positivo e quando ele é crescente e quando ele é decrescente. Tá? Ó, primeira função, eu peguei log de x na base 3. Se eu usei base 3, é interessante que você atribua valores para x que sejam múltiplos de 3, que estejam múltiplos de 3 estejam na tabuada da sequência do 3, né? Na progressão geométrica, no caso. Seria 3, 9, 27, 81 e assim sucessivamente. E interessante, para a gente ver o gráfico cortando tanto a parte positiva passando tanto na parte positiva de y quanto na negativa, a gente atribui valores inversos e valores inteiros. Por quê? Porque em algum deles vai dar negativo. Como a base é 3, se eu quero comparar com 1 sobre 27, eu vou pensar no seguinte: 27 não é 3 ao cubo? Sim. Mas aí é 1 sobre 27. Como é invertido, então o resultado é menos 3. Então log de 1 sobre 27 na base 3 dá menos 3. Aqui, 1 nono. 1 nono é o inverso de 9. E 3 ao quadrado é que dá 9. Então é menos 2 o resultado. 1 terço, menos 1. Outro que sempre vai aparecer é isso aqui, ó. Quando a gente utilizar o x como 1, o resultado vai ser 0. Por quê? Porque se eu estiver logaritmando 1, o resultado, o logaritmo vai ser 0. Porque 0, quando eleva a qualquer número, vai dar 1. E aqui os 3 que vão dar valores positivos. 1, que vai os 3 não, os 2, né? 3, que o expoente é 1, e o 9, que o expoente é 2. E quando eu faço essas ligações, como vocês estão vendo no desenho, eu vou encontrar um gráfico que é o contrário do gráfico da função exponencial que já aprendemos na matéria anterior. A função exponencial ela vinha mais ou menos assim, ela tomava esse formatinho aqui. E não encostava no eixo x, ela continuaria. Nesse caso do logaritmo, como é uma função inversa dele, vai ser o contrário. Ela vai encostar no x em um pedaço
e em nenhum momento ela vai encostar no eixo y. O que eu estou falando é da função básica, sem estar acrescentado com mais ou menos qualquer outro elemento. Entendeu, gente? Se a função for exponencial, ela vai tomar esse formato aqui. Se ela for... Então, pessoal, é assim que a gente acaba construindo um gráfico e vocês vão perceber o seguinte, ele começa lá de baixo e sobe. Então, esse é uma característica de gráfico crescente. Eu vou mostrar o outro e depois eu vou comentar como que a gente consegue identificar sem precisar ter que fazer nenhuma conta. Só de olhar a função a gente determina. Ó, no segundo exemplo aqui, a função que a gente está trabalhando é log de x na base 1/3. A base agora é uma base que está invertida. Então, se eu usar os mesmos números daqui, consequentemente os valores vão dar ao contrário também. Ó. Porque 1/3, para chegar a 1/27 é só elevar ao cubo. 1/3 para virar 1/9 só elevar ao quadrado. 1/3 para dar 1/3 é só elevar a 1. 1/3 elevado a 0 vai dar 1. Aí agora, como inverteu, virou 3, então eu elevo a menos 1. E o outro, como inverteu, virou 9, eu elevo a menos 2. Aí aqui o domínio é real, positivo diferente de 0. A imagem é toda reta y, né? Porque a gente sabe que ele vai crescer e vai cair aqui. E é uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Ela começa lá do alto e vai caindo. Agora, como que eu determino que uma função é crescente ou decrescente? É pela base. Ó, se a base for maior que 0, ela é crescente. Se a base for maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente. Beleza, pessoal? Só prestar atenção nessa situação. Você vai olhar a base. Se a base, o número que ela representar, for um número maior que 1, não maior que 0, botei errado ali, maior que 1, e você já sabe que é uma função crescente. Ah, deu 4/5, 4/3. 4/3 dividindo vai dar 1, alguma coisa. Então é uma função crescente. Agora, se o número da base representar um elemento que esteja entre 0 e 1, aí você sabe que é uma função decrescente. Tá bom, gente? É assim que eu determino função crescente e decrescente, é parecido com o exponencial também. Tá? E eu, no finalzinho, botei um exemplo aqui para a gente trabalhar em cima de domínio de função. Tá? Que é também algo que pode ser trabalhado aí para vocês em algum concurso na vida. Ó, determine o domínio da função real definida por. Ó, sabe, a gente percebe que tanto no logaritmando quanto na base tem x. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte. Num log de b na base a, o que a gente vai entender? Que o logaritmando tem que ser maior que 0 e que a base ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então a gente tem que pensar nisso para resolver essa conta aí. Vamos lá, ó. O primeiro lá de cima seria 2x² menos 5x, isso tem que ser maior que 0. Então ele está querendo saber a parte positiva da função. Então primeiro tem que achar as raízes para depois estudar o sinal. Ó, vou botar aqui igual a 0 para estudar, achar a raiz, boto o x em evidência, porque está incompleta, né? 2x menos 5, 0. Então uma raiz é 0 e a outra raiz, 2x menos 5 igual a 0, vai ficar x igual a 5 sobre 2. Beleza, e fazendo o estudo do sinal dele, é uma função crescente, as raízes são 0 e 5 sobre 2, e ele quer positivo. Positivo é antes do 0 e depois do 5 sobre 2. Agora, vamos pensar na base. Como ele disse para mim que é x mais 1, eu sei que x mais 1 tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior que 1. E x mais 1 tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de 0.
Então, ó, se eu pensar nisso, eu sei que são os números maiores que 1. E o zero não vai entrar porque não bate no zero ali. Agora, fazendo o estudo do sinal, né, dessa função, como é que eu vou fazer? Ó, primeiro, estudo da primeira função, que é do b, vai ficar aberto no zero, aberto no 5/2 e riscado nas suas extremidades. Ó. A base que eu chamei de A, que eu botei B, não sei porquê. A base que eu chamei de A é o 1, que fica entre 0 e 5/2, porque 5/2 aí representa 2,5. Então, o 1 está aqui. E eu preciso da interseção disso. Ó. A interseção disso vai estar aqui. Ó. Concorda comigo? Ó? Depois do 5/2. Beleza? Não pode ser o próprio 5/2, porque senão ele vai zerar a conta. Então, o domínio dessa função vai ser x maior que 5/2. Aí bota x pertence aos reais, tal que x maior que 5/2. Esse seria o domínio da função logarítmica trabalhada no exemplo aí. Beleza, pessoal? Essa parte aí foi só para a gente se familiarizar com o gráfico. O gráfico em si não é muito trabalhado como na exponencial. A exponencial, o gráfico é trabalhado de uma forma mais constante. Mas deu para ter uma noção, né? E lembrando que o logaritmo ele é usado na biologia, ele é usado na química, a gente sempre trabalha com log aí. A matéria de meia-vida, trabalho de meia-vida de um componente químico para ele se deteriorar, você usa o log para trabalhar, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos eu falo sobre a equação e inequação e vamos resolver alguns problemas de Enem e o UERJ, como eu tenho feito normalmente com vocês aí. Beleza, galera? Um abração.